Irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de pregações. Para você que está nos visitando, nós temos esse costume, ou seja, normalmente nós temos série de pregações em livros bíblicos, expondo capítulo a capítulo, verso a verso, e hoje nós vamos começar uma no livro de Jonas. Eu sei que o livro de Jonas é um livro bastante conhecido. É a história do peixe grande que engoliu o homem e coisa assim, etc e tal. Mas normalmente a gente não conhece os detalhes desta história e não conhece a aplicação dessa história para a nossa vida, cotidiana. E é isso que nós vamos tentar fazer, iniciando essa série hoje. E o título da pregação de hoje é Entre a Fuga e a Fé. Entre a fuga e a fé. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Jonas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Também vai estar aí projetado, você pode acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre um mar forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali estava se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que estamos aqui juntos, como igreja do Senhor, meditando na palavra do Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações com poder e com graça. Que o Senhor, ó Deus, aplique as Tuas verdades às circunstâncias das nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos sair daqui na certeza de que ouvimos a Tua voz. Que o Senhor me use, apesar de mim, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, como Teu instrumento nesse momento. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, como eu disse, o livro de Jonas é um livro bastante conhecido, e nós vamos explorar o contexto dele, mas eu quero fazer esse contexto no decorrer daquilo que a gente vai expor no texto. Então, Jonas era um profeta do Senhor. Profeta do Senhor era alguém que era chamado por Deus para ser boca de Deus no meio do povo de Deus. Esse profeta recebia essa revelação de Deus por meio de sonhos ou por meio de visões. Algumas raras vezes aparecia um anjo ou o próprio Deus aparecia. Mas o mais costumeiro era que, ou por meio de sonhos ou de visões, ele recebia a informação de Deus, a revelação de Deus a ser dada ao seu povo. Nesse caso específico aqui, Jonas está lá tranquilo, de boa, sossegado, e aí Deus vai e aparece para Jonas. E olha só o que é que diz o Senhor para Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A primeira coisa que a gente observa aqui é que esse chamado ele é feito de forma inesperada. Ou seja, Jonas não estava lá programando ir para Nínive, Jonas não estava lá programando falar sobre Deus numa cidade diferente, Jonas não estava esperando que Deus o chamasse para esse tipo de missão, mas essa missão veio. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes nós somos convocados por Deus a exercer uma missão de forma inesperada. Só que nesse caso aqui, o texto revela uma comodidade de Jonas, com a expressão, quando ele diz assim: levante-se. Só levanta quem está deitado, não é? A ideia aqui de Deus, ao usar essa expressão, mova as pernas, bora, 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 bora. Sabe quando a nossa mãe chegava assim, falava: bora, 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 pode desligar, anda logo, vamos.
É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui agora com Jonas. Ei, Jonas, está muito acomodadozinho, rapaz. Está muito bom para você. Bora, 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 que eu tenho uma coisa importante para você aqui agora. Levante-se. Mas aí a segunda parte da missão não era boa. Vá à cidade de Nínive. Aqui agora a coisa começa a complicar. Porque Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio, naquele momento, era o maior império da terra. E eles eram conhecidos por causa da sua crueldade, maldade e pela maneira que eles se impunham a outras nações pela força. E o Império Assírio estava em guerra, ou há pouco tempo antes desse momento aqui, com Israel. Então você pensa o seguinte, gente. Eu quero que você imagine essa cena. Você está dormindo na sua cama, sossegado, tranquilo. Vem uma vozona e fala assim: ei, tem uma mensagem para você. Aí você fica assim: o que é isso? Levanta! Aí você, uma voz dessa, quem que não levanta? Levantava na hora. Vai para a cidade de Nínive. Eu fico imaginando a cara de Jonas assim. Nínive não. Mas a mensagem piora, porque a missão não era só ir lá. A missão era pregue contra ela. Não, peraí, Deus, aí você está de avacalhação comigo, aí não. Eu vou para um território inimigo e vou denunciar o pecado deles. Quem é que gosta de ser confrontado aqui? Não é ruim quando a gente é confrontado? Mesmo quando a gente está errado? A gente não tem um problema se alguém chega para nós assim: não, você está errado porque você fez isso, isso, isso e isso. Você fala assim: é verdade. Mas você também... Rapidamente o nosso cérebro começa a justificar que não, mas as minhas ações, elas não são tão ruins assim. Vá e pregue contra ela. Eu não sei se você já percebeu, mas o chamado do Evangelho de Jesus para aqueles que manifestam a fé em Jesus é parecido com esse aqui. Porque veja bem, Deus está olhando para uma cidade, uma sociedade perdida na sua idolatria, nos seus pecados, nos seus valores morais, mas Ele olha para essa cidade e diz: olha, para ir para lá, a missão é lá. Isso traz uma característica totalmente inversa daquele tipo de cristianismo que diz que nós precisamos nos isolar da realidade do mundo. Como até hoje existe os Amishes lá nos Estados Unidos, né? Que vivem lá. Hoje eu acho que nem é tanto assim. Eu conheci um pastor na Filadélfia. Ele disse que o melhor restaurante da Filadélfia é dos Amish. Porque é tudo orgânico e tal, e etc. Mas é dentro da cidade, assim, bem pertinho. Então eles se sustentam dessa forma. O cristianismo não tem a ver com isso. O cristianismo não tem a ver com se isolar. O cristianismo não tem a ver com se afastar da cidade, da sociedade, do mundo que nós estamos inseridos. Isso não é cristianismo. Jesus, quando veio ao mundo, Ele não chegou assim: gente, eu quero 12, e agora nós vamos ali para o deserto, vou ficar 3 anos e meio com vocês ali, e olha, não deixa ninguém entrar, hein? Não foi isso que Jesus fez. Ele andou de cidade em cidade, proclamando, pregando. Ele enviou não só os 12, como 70 e outros mais, a outras cidades para proclamar o Evangelho, porque esse é o DNA de ser cristão. É você ser alguém que é sal e luz no contexto da cidade, no contexto da sociedade, no contexto da família, no contexto do coletivo. O cristianismo não tem a ver com individualismo, com separatismo, não tem nada a ver com isso. E essa missão aqui de Jonas nos revela isso. Agora, não significa que nós olhamos para a cidade e concordamos com tudo aquilo que é feito ali. Pelo contrário, qual era a mensagem? Qual era a missão? Você vai e vai pregar contra ela. Você vai denunciar os seus pecados. Você vai dizer o que está errado. Você não vai ter medo de fazer isso. E por quê? Qual é o motivo? Nesse caso específico aqui, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A ideia dessa expressão aqui, não é que Deus não estava vendo essa maldade antes, mas é que ela entrou num nível tão exagerado, que ela tinha que ser contida.
Tipo assim, olha, porque eles estão assim, já passaram do limite. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui. Não é porque ele não tinha visto, não, estava aqui e vi que tem muita maldade ali. Não, ele já estava percebendo que ele tinha maldade. A questão é que agora ela entrou num nível, como diz aí um jogador do Flamengo, ela está em outro patamar agora, entendeu? Então ela ficou num patamar assim, muito exagerado, muito ruim. Então eu preciso fazer alguma coisa para conter essa maldade. Só que aí vem, em segundo lugar, a fuga. Então veja bem, Jonas era alguém que amava a Deus, era profeta de Deus, nada desabona o caráter de Jonas aqui, apesar de que todo mundo que fala de Jonas fala mal dele, mas nada desabona o caráter de Jonas. Até onde a gente sabe, Jonas é show de bola, um homem fiel ao Senhor. E ele agora recebeu uma missão, e uma missão muito difícil. Uma missão muito difícil. Aí vem o verso 3, que é o que a gente sabe, olha só. Jonas se levantou. Aqui, essa expressão é boa demais, gente. Porque isso aqui, quando a gente vai fazer uma análise exegética desse texto, a ideia é mais ou menos a seguinte. Deus falou assim, Jonas, levanta e vai para Nínive. Jonas se levantou. A expressão aqui é que ele consentiu com o pedido de Deus. Ele se levantou. Mas ele não fez o que Deus pediu. Ele foi em outra direção. Ele foi para outro rumo, mas para fugir da presença do Senhor. É como se você estivesse dizendo com alguém assim, você concorda com isso? Aí você disse, não, concordo, vamos fazer desse jeito então? Vamos. Aí o cara vai lá e faz tudo diferente. Foi isso que Jonas está dizendo. Para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Antes da gente explorar esse texto, eu quero pensar com você por que Jonas quer fugir. Eu quero desconstruir a imagem que você tem desse profeta como alguém que é um fujão, alguém que é mau caráter, alguém que é mentiroso, alguém que é um mau profeta, porque nada disso é verdade. O texto não fala sobre isso aqui. E eu quero apresentar aqui por que Jonas fugiu. Pelo menos algumas hipóteses. Olha lá, primeira delas. Pode passar? Pode passar? Aí. Jonas era profeta na época de Jeroboão II. Essa época aqui, isso aqui é muito importante, porque aqui a gente faz uma localização de tempo. Então, a partir daqui, a gente tem muita informação acontecendo. E o texto diz que ele era filho de Amitai. E quando a gente vai para entender quem era esse Amitai também era profeta do Senhor. Agora a gente já tem uma localização de tempo e de contexto familiar. Bom, dito isso, o Império Assírio, na época do pai de Jonas, não na época de Jonas, porque na época de Jeroboão II conseguiu estabilizar o Estado de Israel, de forma que se fortaleceu contra os seus circunvizinhos ali. Mas na época de Amitai, o Império Assírio tinha tentado invadir Israel por 14 vezes, num período de mais ou menos 30 anos. Quem fez esse estudo foi um missionário chamado Ronaldo Lidório, doutor em antropologia e etc. e tal. Agora você pega o seguinte, qual era a característica de guerra dos assírios? Eles destruíam o governo cívico, então primeira coisa, vamos matar os reis, os príncipes, essa galera toda. Destruía os profetas e os sacerdotes, os líderes religiosos, e destruía os templos. Por quê? Se eu tirei a esperança cívica do povo, se eu tirei a esperança divina do povo, eu tirei toda a esperança daquele povo. Toda a esperança daquele povo. Só que tinha um detalhe. Alguns historiadores vão dizer, por exemplo, que Isaías morreu na mão dos assírios. Sabe como que se diz que ele morreu? Pegou um cara de lá, outro cara de cá, um serrotão e foi cortando ele de baixo para cima. Aquele negócio de esticar os membros superiores e os inferiores, pôr um cavalo de cá, uns cavalos de lá e sair até rasgar, isso é coisa que o tal do assírio gosta de fazer. Isso é para você entender quem são os assírios, como é que eles lutavam. Então não tinha aquele negócio de bandeira branca, bandeira verde, bandeira azul, a hora que eu posso... Não, não tinha esse negócio não. Era crueldade e maldade. Agora você imagina que Jonas cresceu no seguinte contexto. Há uma guerra com os assírios estão tentando invadir Israel, e eles têm dois públicos-alvos, líderes religiosos e líderes cívicos. E o pai dele é o quê, gente?
um líder religioso. Agora você imagina que esse Jonas cresceu num contexto, provavelmente, isso aqui é uma hipótese, de que os assírios mataram familiares, amigos, talvez o próprio pai dele. Talvez Jonas teve que fugir de cidade em cidade porque os assírios estão chegando. E ele cresceu nesse contexto, porque foram 30 anos de tentativa de invasão. Ele viu essa cena. Então você está começando a imaginar qual é o sentimento de Jonas com os assírios? É um sentimento bom, de carinho, de amor? Claro que não. Então, a partir daí pode passar. Nós temos 4 hipóteses de por que Jonas não quis atender o chamado de Deus. A primeira, a inimizade nacional. Ora, era povo que se odiava. Esse povo não se gostava, esse povo está em guerra. Apesar da guerra ter arrefecido, ainda existia um sentimento ali que não era positivo de um para com o outro. O segundo ponto era o medo de represália. Jonas sabia que, enquanto judeu, se chegasse no meio dos assírios, a possibilidade dele ser penalizado, morto, maltratado, ou qualquer coisa assim, era muito, muito óbvia. Ainda tinha o medo de falhar. Olha só, Jonas conhecia o coração de Deus. Lá em capítulo 4 a gente vê isso. E Jonas tinha medo, eu vou pregar para esse povo, e esse povo ainda arrepende, e Deus ainda não destrói. E o povo vai falar que eu sou um profeta mentiroso. Porque eu fui lá, preguei e não aconteceu o que eu preguei, então eu sou um falso profeta. Essa é uma possibilidade que passava pelo coração de Jonas. E em quarto lugar, a compreensão do caráter de Deus, que esse é o mais importante. Que era a mesma coisa. Gente, eu prego, esse povo arrepende, esses malditos do Assírio ainda não é morto. Porque o que está no coração de Jonas o tempo inteiro? Vai destruir Nínive? Show de bola. Mata todo mundo mesmo. Não sobra ninguém. É o que a gente vai ver no decorrer do livro de Jonas. Você começou a perceber que esse Jonas não é um cara assim tão diferente da gente? Porque agora vamos voltar para o texto. Ah, detalhe, só o mapa aí, pode passar o mapa. Ali é Nínive, é a cidade que ele tem que ir. Jope é essa aqui no cantinho. Olha para onde que ele está querendo ir. Para Tarsis. Ele está querendo ir para o porto conhecido mais longe possível. Imagina você chegar e falar assim, gente, onde é que tem um ônibus aqui para o lugar mais longe que tem? Ah, tem para a cidade do México. Pronto, vamos para lá então. É isso que ele está querendo. Ele está querendo ir para um lugar bem longe. Agora a gente vai entrar no texto, para entender melhor por que Jonas fugiu. Jonas se levantou, no sentido de assentir com o que Deus tinha pedido para ele. Beleza, é para ir? Eu vou. Eu fico imaginando que Jonas falou assim, será que Deus já foi embora? Foi. Deus? Ei? Está aqui? Não? Beleza. Pega a mala aqui rapidão, correndo. Bora para Jope, para o porto. Qual o lugar mais longe que tem? Tarsis. Show de bola, é esse que eu estou querendo ir. Quanto que é a passagem? Comprou, entrou e foi. Agora vamos tentar interpretar isso. A relutância de Jonas faz sentido para você? Agora que eu te expliquei o contexto, agora que eu te dei o panorama por trás, faz sentido? Você no lugar de Jonas, qual que seria a sua resposta? Eu vou para Nova York, não vou para Tarsis, não, vou para mais longe ainda. Porque, meu irmão, viver a missão de Deus, atender o chamado de Deus, não necessariamente significa algo fácil. Simples. Não. Às vezes é muito difícil, às vezes é tão difícil que vai de encontro com aquilo que é mais caro para nós. Jonas odiava os assírios com toda a força do ser dele. E ele tinha razões aparentemente justas para isso. E na cabeça de Jonas era incompreensível que Deus se importasse com aquele povo. Um povo tão mau, tão perverso, não faz sentido. Na cabeça de Jonas faz todo sentido, fugir. E percebe de quem que ele está fugindo? Para fugir da presença do Senhor. Eu não compactuo com a vontade de Deus. Eu não compactuo com a realidade daquilo que Deus está me pedindo, de forma nenhuma. Vou perdoar essa mulher? Não, vou matar ela. Vou restaurar esse casamento? Não, vamos desfazer ele. Vou resgatar esse filho? Não, vamos mandar para o inferno.
Porque o chamado de Deus para nós é um chamado de expressão do Evangelho, do amor dEle. Isso significa perdoar, isso significa reconhecer os nossos erros, isso significa restauração, isso significa redenção. Mas quando nós trabalhamos para a destruição, quando nós trabalhamos para o fim, quando nós trabalhamos para acabar, o que nós estamos fazendo? A mesmíssima coisa que Jonas. E qual é o melhor? Nós temos bons argumentos. Não, não dá para perdoar, pastor. Você está de brincadeira. Você sabe o que ele fez comigo? Você sabe o que ela fez comigo? Você sabe o que essa cidade representa para mim? Vou dar um exemplo. Essa semana, recebi uma ligação que me fez tremer. Eu fui síndico de um condomínio em Goiânia, com 296 apartamentos. E era um condomínio novo. E o que eu fui síndico porque eu fazia parte do conselho fiscal e descobri que a empresa que fazia sindicância, para manter a taxa de condomínio baixa, ela selecionava as contas que iam pagar. Então tem 50 boletos, eles pagavam 30 e mandavam o boleto para nós. Até que um dia a Saneago arrancou o hidrômetro do condomínio. Porque já tinha 6, 7 meses que não pagava. Aí como eu fiz um documento, tal, não sei o que, papá, na Assembleia lá me elegeram síndico, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu comecei a ter raiva do lugar que eu morava. Eu comecei a odiar o lugar que eu morava. Eu comecei a pensar de todas as formas possíveis de mudar. Só que a Ju, minha esposa, ela é muito segura, assim. Então ela não é doida que nem eu. Eu olho um trem, vamos embora, vamos. A Ju não, vamos pensar. Não, vamos esperar. Não, vamos não sei o quê. Então ela é mais segura, assim. E eu tentei de todas as formas. E aí, essa semana, a pessoa me ligou. Você era síndico lá do Ecovilágio? Aí eu falei, gente do céu, tem 12 anos isso. Eu falei, já fui. Não é porque eu estou precisando de um dado, não sei o que. Eu falei, não, deixa eu te falar, não conheço ninguém lá, mudei de lá. Olha, para mim, eu não sei nem se aquilo existe, explodiu, para mim está ótimo. Eu entendo o sentimento de Jonas em relação aos assírios. Porque tem algo na minha vida que me faz pensar assim também. E talvez tenha algo na sua vida que também te faz pensar assim. É uma pessoa, é uma instituição, é um bem que você simplesmente criou ojeriza, ódio. E de repente, Deus pega e te chama para restaurar aquilo. Não, tô fora. Vou para Tarsis. E o que Tarsis significa aqui, meu irmão? Tarsis significa lugar de conforto. Lugar onde o meu coração não é confrontado, mas é confortado. O que Jonas está fazendo aqui é uma escolha de conforto, mais fácil, mais simples. É uma escolha onde eu não vou precisar, não, é muito mais simples. Qual é a sua Tarsis? Aonde você tem se apoiado? Aonde você tem colocado sua realidade de conforto, de segurança? Desceu para Jope, encontrou o navio, foi para Tarsis, pegou a passagem, embarcou no navio, foi embora para eles. De novo a expressão, para longe da presença do Senhor. Eu não quero viver a realidade daquilo que Deus me chamou, porque eu não concordo com Deus. Eu acho muito interessante essa frase de Eugene Peterson, ele comentando esse texto, ele diz assim, na quietude do coração, onde a verdade se revela, cada um de nós conhece a sua própria Tarsis, o lugar de fuga da vontade divina. Quando você fala assim, vou ficar quietinho. O que tem me feito fugir de Deus? Qual está sendo o meu lugar de fuga de Deus? O que eu tenho colocado no lugar de Deus, que não tem me permitido viver a vontade dEle? Eu achei essa frase linda demais. Só você sabe que lugar é esse. Ninguém mais sabe, só você, está no seu coração. Mas aí o texto continua. Porque apesar de Jonas ser um fujão,
que agora a gente já interpretou essa fuga aqui de uma forma mais verdadeira, esse Deus é persistente. Esse Deus não larga a gente, não. E olha só o que ele faz. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo. Olha só o que esse texto revela para nós. Primeiro, a soberania de Deus. Quem é que tem poder sobre o mar? Quem é que tem poder sobre os ventos? Quem é que tem poder sobre as tempestades? Deus. E o texto faz questão de destacar isso. O Senhor lançou, não foi outro, não foi uma coincidência. Não foi que veio um vento do sul e encontrou com o vento do norte. E não. O Senhor fez. Ele fez. Ele movimentou, porque Ele é dono da criação. Ele criou todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. E Ele está demonstrando isso agora. Quem manda, em outras palavras, quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Você está achando que tem lugar para você fugir de mim, Jonas? Você não entendeu quem que eu sou, Jonas. Você não compreendeu a magnitude de com quem você está lidando. Eu sou Deus, soberano, criador sobre todas as coisas. Não existe lugar onde você possa fugir, nem mesmo dentro do seu coração, porque eu sondo até mesmo o mais profundo do seu ser. Eu sei quem você é. E a tempestade foi tão grande que se despedaçou. E os marinheiros, coitados, não tinha nada a ver com a história. Estava só fazendo o trabalho deles. Começaram a ficar com medo. Gente, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Qual é a solução diante, então, de um problema, de uma circunstância onde a gente parece não ter mais controle? A primeira solução somos nós mesmos. Olha só o que os marinheiros fazem. Clamavam cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. O que nós temos que fazer, gente? Vamos jogar tudo fora. Começaram a usar as técnicas que eles achavam que dava para fazer. Isso aqui é uma representação de como às vezes nós nos colocamos nessas condições. O medo nos atinge, nos alcança, mesmo a gente sabendo que é o poder de Deus contra nós, mas a gente fala assim, não, a solução está comigo mesmo. Se eu estudar mais um pouquinho, se eu fizer mais um curso, se eu passar em mais uma prova, se eu fechar mais um contrato, aí vai dar certo. Aí eu vou alcançar paz. Aí minha vida vai se regalar. E de repente você vai alcançando esses objetivos. Você está lançando as coisas, você está fazendo o que dá para fazer. E a solução não chegou. Mas o pior é a postura de Jonas. Porque olha só, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido para o porão do navio. E havia se deitado e dormia profundamente. Gente, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Esse cara fugiu do Deus Criador. Desobedeceu o Deus Criador. Ele tem plena consciência de quem é esse Deus Criador. E ele tem condições de dormir de forma tão profunda. Dormir para mim já é um absurdo. Mas é tão profundo que mesmo na tempestade ele não acorda. Sabe o que isso mostra? Indiferença. Jonas achava que estava com a razão. Isso me lembra minha fase de adolescência, que eu, nos meus auges dos meus 15, 16 anos, eu achava que meu pai e minha mãe não sabiam de nada e que eu sabia de tudo. Todas as decisões deles eram ruins, mas todas que eu queria fazer eram maravilhosas. Parece que é isso aqui. Jonas está dormindo, tranquilo. Por que ele está dormindo tranquilo, gente? Porque na cabeça dele está fazendo o que é certo. Ele ainda não se despertou. Ele está indiferente à voz e o chamado de Deus. E talvez é o seu estado. Nesse momento, talvez é o seu estado. De alguém que está em letargia espiritual. De alguém que está adormecido. De alguém que diz assim, não, eu quero ouvir a voz de Deus. E fica assim. Não, pastor, não tem isso não. É o que mais tem. Pastor, qual que é a vontade de Deus? É isso, isso. Aham. Parece que as crianças lá. Não, mas eu quero saber o que Deus está falando. Isso, lá. E você falando aqui. No fundo, o nosso coração não quer ouvir a voz de Deus. O nosso coração quer a aprovação de Deus para as nossas más escolhas. É isso que nós queremos.
É isso que Jonas esperava. É por isso que ele está ali dormindo tranquilamente, profundamente. Ele acha que ele tem razão, ele acha que ele está certo. Então não tem por que Deus punir ele, não tem por que Deus pensar o mal dele, não tem por que Deus fazer alguma coisa com ele. Afinal de contas, está tudo certo. O capitão do navio veio e se aproximou. Isso aqui é bom demais, gente. Porque vem uma pessoa que não tem nada a ver com a paçoca, não sabe do que está acontecendo. E de repente essa pessoa é o instrumento de Deus para acordar a gente. Você já pensou nisso? Esse cara aqui não cria no Deus de Jonas, esse cara aqui não pensava como Jonas pensava, não via o mundo como Jonas via, mas esse cara aqui aproxima-se e diz o seguinte: o capitão do navio aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se. Essa expressão aqui é a mesma, parece ironia, né? É como se Deus estivesse falando por meio do capitão: bora, levante-se. Eu acho que Jonas fez assim: eita, já ouvi isso. Invoque o seu Deus, olha o que o capitão está falando. Jonas deve ter pensado: não posso. Se eu invocar Deus aqui, vai ser pior, vai matar nós tudo. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Por que ele usa essa expressão? Todo mundo já orou para o seu Deus. Nós já jogamos as cargas fora. Nós já fizemos tudo o que a gente tinha para fazer. Agora, Jonas, não tem mais nada. Às vezes é você a resposta, cara. Fala com o seu Deus aí. E aí, Jonas, essa parte a gente continua semana que vem. Mas o que a gente pode aprender aqui, meu irmão? O que a gente pode aprender aqui? Primeiro, evitando o chamado. Assim como Jonas fugiu, devemos perguntar: estou evitando algum chamado ou responsabilidade divina em minha vida? Você está tapando os seus ouvidos para a voz de Deus? Porque Deus tem nos convocado a viver uma vida com Ele. Pastor, mas eu não sou cristão. Não tem problema. A questão não é que tipo de religião você declara. A questão é: Deus, Criador dos céus e da terra, tem te chamado a um relacionamento íntimo, real e verdadeiro com Ele. Você tem ouvido essa voz? Você tem ouvido esse chamado? Para outros que já desfrutam dessa intimidade, Deus não só está chamando para essa intimidade, mas está chamando para uma missão específica, que eu não sei qual é. Você sabe, no seu coração você sabe. E aí? O que você está fazendo? Não, pastor, é o seguinte, eu vou só terminar. Tem um negócio, um compromisso rápido, coisa assim de 3 anos. E aí eu estou liberado. Qual? O que você está esperando? Por que você está fugindo para Tarsis? Por que você está buscando lugar de segurança e de refúgio num lugar onde não é Deus? Essa segurança, esse refúgio não existe ali. Essa segurança, esse refúgio não existe em Tarsis. Desafios modernos, olha só. Em meio à cultura moderna, é vital discernir que vozes estamos ouvindo e garantir que nossa fé permaneça firme. Porque Jonas estava ouvindo a voz da razão dele. Não, está tudo certo. O que é isso? Esse povo é maldito, esse povo é isso, esse povo é aquilo, esse povo é cruel, esse povo é mau, esse povo tem que ir para o inferno mesmo, esse povo tem mais é que se lascar. Quais são as vozes que você está ouvindo? Não, pode fazer, todo mundo faz. Não, pode ir, está todo mundo indo. Não, pode assinar, está todo mundo assinando. Que é isso, meus irmãos? Que medo é esse? Bora! Não, não vou não. Esse lugar não é o centro da vontade de Deus para mim, então eu não vou. Eu não vou. Essa deve ser a nossa postura. Mas quais vozes você tem ouvido? Terceiro, conforto versus que é isso? Versus confronto. Conforto versus confronto. A apatia pode ser o nosso refúgio, mas a autenticidade espiritual exige enfrentar os desafios à frente. E às vezes você tem um perfil que te favorece isso. Não, eu não sou do confronto, eu não vou, sabe, não vou confrontar essa situação. Deixa. Vamos ficar calmo, tranquilo. Não. Vai dar ruim esse trem. E na verdade o que você está fazendo é dizendo assim: não, eu não vou fazer o que Deus mandou eu fazer.
Nínive? Confrontar o pecado de Nínive? Você está de brincadeira, esse povo vai me matar, vai nem determinar a frase. Não vou não. Qual é a sua escolha? Porque nós sempre estamos na contramão da correnteza. Nós estamos na contramão do fluxo. Aqueles que entenderam o Evangelho estão na contramão do fluxo da lógica desse mundo, meu irmão. E se você não estiver na contramão, tem alguma coisa errada. Porque você está indo no fluxo. E aí é a escolha do conforto. Do conforto. Quarto, Deus da tempestade, mesmo quando desviamos do chamado divino, a perfeição de Jesus nos lembra de confiar em sua justiça e não na nossa. Olha que coisa interessante. Porque esse texto aqui nos aponta diretamente para aquilo que Cristo faz na cruz do Calvário. Porque a manifestação de Jesus na cruz do Calvário é a manifestação do amor incondicional de Deus sobre nós. E por isso, ainda que você esteja desviando, ainda que você esteja lá, ainda que você esteja tentando desvirtuar, ou não entender, ou se fazer de surdo para a voz de Deus, a cruz de Cristo garante a nós que Ele não solta a nossa mão, que Ele é um Deus persistente, que Ele insiste conosco, que Ele não desiste de nós. E que Ele vai fazer tempestade, Ele vai fazer raio e trovoadas, Ele vai fazer o que tiver que fazer para colocar o seu coração no centro da vontade dEle. Quinto, busca por propósito. As interrupções e tempestades da vida servem como lembretes da nossa profunda necessidade do Evangelho e da redenção encontrada apenas em Cristo. Não há segurança, propósito em Tarsis. Não há. Só há segurança e propósito no centro da vontade de Deus. Sexto e último lugar, reconheça a soberania de Deus. A história de Jonas nos lembra da soberania de Deus, nos chamando a confiar nele em todas as circunstâncias. Você está confiando no navio, no lugar, nos marinheiros, na sua razão, nas suas explicações, nas suas desculpas. E o último lugar que você está confiando é em Deus. E Ele está te chamando. Eu quero ler uma última frase. Em meio à fuga de responsabilidades divinas e tempestades autocriadas, preste atenção nisso. Foi Deus que impôs a tempestade? Foi. Mas qual foi a razão? Foi o próprio Jonas. Foi ele que trouxe a turbulência para a vida dele. Em meio a tempestades autocriadas, a narrativa de Jonas 1, de 1 a 6, nos desafia a confrontar a nossa própria fuga, reconhecer a soberania de Deus e responder o chamado redentor, mesmo quando nos leva a águas desconhecidas. Para de fugir de Deus. Vamos parar com esse trem. Vamos seguir esse Deus. Vamos entregar o nosso coração a Ele. Vamos dizer: Senhor, eu entendi, está claro para mim, não precisa mandar tempestade não, já deu certo. Vindo a mosaico, para mim já deu. Eu não vou fugir mais de você. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero viver plenamente aquilo que o Senhor tem para viver para mim. Nós vamos cantar uma música. E eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Nós já estamos chegando no fim do culto. Eu queria que você fizesse dessa música a sua oração. Você tivesse o seu tempo de reflexão com Deus. Do que você tem fugido do Senhor? Atende a voz do Senhor nessa hora, nessa manhã, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme
quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, e fazer dessa música a nossa oração. Chega de fugir, Pai. Chega de correr da Tua voz. Chega de fugir da Tua vontade, ó Pai. Nós já temos muita cabeçada, nós já erramos muito. Mas que hoje, nessa manhã, o Teu Espírito revele aos nossos corações, ó Pai, que só há vida no Senhor, que só faz sentido caminhar no centro da Tua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, que nós possamos vencer o nosso orgulho, as nossas falsas razões, os nossos medos, ó Pai, mas que o nosso coração possa se lançar totalmente, completamente, absolutamente na Tua presença, Pai. Nos toma em Tuas mãos, nos usa para a Tua glória, manifesta o Teu poder através de nós, ó Pai. Nós estamos aqui com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, para atender ao Teu chamado, para realizar a Tua vontade, Pai. Nós assim nos colocamos diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha de acerto, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha